Meu nome é Carol Ruedas e nesse vídeo eu resolvi trazer para vocês as minhas 15 apostas de tema para a prova de redação do Enem do ano de 2018. Se você tá pensando aí que eu decidi gravar esse vídeo falando sobre 15 temas porque eu tô tentando atirar em tudo para acertar em alguma coisa, você tem razão. Na verdade, o meu objetivo não é nem acertar de fato qual é o tema do Enem. Eu quero que vocês entendam quais temas que estão cotados e que são muito importantes da gente saber um pouquinho a respeito deles, para que eles ajudem na tua argumentação, independente do tema que cair na prova. A gente sabe que o Enem, assim, por histórico, ele já busca falar sobre problemáticas sociais que acontecem no Brasil. Por exemplo, o ano passado, na temática que discutia a formação educacional nos surdos no Brasil, os desafios para essa formação educacional, não necessariamente foi uma coisa que eu estudei com meus alunos, mas a gente sempre falou muito sobre inclusão e discutiu muito sobre o que era inclusão, o que era segregação, o que era exclusão social. Então, na hora de fazer a prova, eles já tinham argumentos o suficiente para formular em direção da temática que eles resolveram escolher. Então, não necessariamente você precisa adivinhar. O corretor não está interessado em saber se você adivinhou qual era a proposta do Enem. E sim se você vai ser articulado o suficiente para poder argumentar com um bom repertório em função daquele tema. Por isso, eu decidi dividir em 5 grandes categorias, que são as categorias aí principais de temas, para que a gente pudesse ter um pouco mais de conhecimento para poder construir uma linha argumentativa bem legal. A primeira categoria que eu separei, então, é a categoria mais óbvia, que o Enem gosta muito, que ele vem abordando nos últimos anos, que é a social. Dentro dessa categoria, a primeira proposta que eu pensei, não sei se por conta da Copa do Mundo e pelo fato também da seleção ganhadora, né, a França, ter muitos jogadores que foram naturalizados e que ascenderam socialmente aí por conta do futebol, eu pensei no esporte como uma ferramenta de inclusão social. O segundo tema que eu pensei é a questão do sistema carcerário no Brasil. Essa é uma questão que já vem sendo discutida há muitos anos. A gente sabe que a gente tem prisões em péssimas condições aqui no Brasil, não só no sentido de superlotações, mas também de condições de saúde mesmo. As prisões femininas, assim, com problemas absurdos, falta de absorvente e coisas assim de saúde básica. O processo de ressocialização do Brasil é muito complicado, então eu acho que o sistema carcerário é um tema que ainda está assim muito cotado, porque é uma problemática longe de ser resolvida e que a gente precisa prestar bastante atenção. O terceiro e último tema dentro dessa categoria social que eu pensei que seria assim mais importante é a situação do índio brasileiro no século XXI. E de repente a gente pode pensar dos índios e dos quilombolas, como eles estão vistos pela sociedade, que apoio eles têm na sociedade, os índios em relação à educação, os quilombolas em relação à educação, à faculdade. A segunda categoria que eu pensei tem a ver com a educação, e eu pensei nisso por vários motivos, mas um deles é porque faz 20 anos, o Enem faz 20 anos esse ano. Então, provavelmente eles queiram abordar alguma coisa no sentido de educação. E pensei em 3 temas que seriam mais abrangentes e que dariam mais espaço para que a gente discutisse os temas específicos. O primeiro deles é a valorização da ciência no Brasil. Eu sei que a prova do Enem já foi preparada há muito tempo e que o fato aí da gente pensar nos cortes das bolsas para pesquisa, ele é muito recente, né? Assim, recente esse boom de notícias, mas a verdade é que a pesquisa brasileira não é valorizada há muito tempo, então é uma discussão muito, muito importante. O segundo tema é o analfabetismo no Brasil. Eu sei que parece um tema um pouco manjado, mas nunca caiu analfabetismo no Enem e é uma problemática real e a gente também precisa levar em consideração a questão do analfabetismo funcional. A terceira temática que eu pensei assim no sentido da educação seria o fato da procura pela educação domiciliar ter crescido mais do que 900% no Brasil nos últimos anos, que é simplesmente o fato de algumas famílias estarem tirando as crianças da escola e optando pela educação dentro de casa, porque a gente não tem nenhuma legislação muito rígida, muito específica nesse aspecto que proíba os pais de fazer esse tipo de coisa. Tem um segundo tema que eu já vou atrelar à próxima categoria, que é a educação à distância, mas eu tô atrelando dentro da temática, dentro da categoria tecnologia, porque com certeza faz parte dos novos rumos aí da educação, da maneira como as pessoas estão aderindo a esse sistema, por ser mais barato, por ser facilitador no sentido de que você não tem que ir até a universidade, você pode morar em outra cidade e fazer um curso à distância. O mercado de cursos na internet está crescendo assim
absurdamente, se você encontra curso de tudo. Então, o fato dessas plataformas, tipo Hotmart, tá vendendo curso, o próprio YouTube com as videoaulas. Então, eu acho que é um tema muito, muito atual, tem a ver com educação, tem a ver com tecnologia, que é a categoria que a gente entrou agora. Dentro da categoria tecnologia, a gente tem que falar das fake news. Eu sei que vários vestibulares já abordaram fake news, mas o Enem ainda não abordou. A gente está em ano eleitoral, as fake news, elas têm papel decisivo. Sabe-se muito pouco sobre elas e menos ainda de que maneira a gente pode controlá-las. Então, eu acho que é uma temática muito importante, muito perigosa. E o terceiro e último tema dentro da tecnologia seria o fato da falsa perfeição que as mídias sociais transmitem para as pessoas. E aí eu já vou aproveitar esse gancho para a gente já entrar no próximo esquema, que é de saúde, porque a gente sabe, eu pelo menos acredito, que as mídias sociais são grandes responsáveis pelo aumento dos transtornos mentais, da depressão, da ansiedade, pensando que a gente está sempre ali olhando no celular e acreditando que a vida do outro é melhor do que a nossa. Então eu acho que é uma temática muito, muito importante, apesar de ser um pouco específica. Dentro da questão da saúde, então, as doenças mentais de maneira geral, a gente pensando em depressão, em ansiedade, na questão do suicídio, de valorização da vida, de todos esses transtornos que são aí o mal do século. Um outro tema dentro da categoria saúde seriam as epidemias, então tanto a volta das doenças erradicadas, né, quanto no sentido das epidemias, a vacinação em massa de sarampo que teve que ser feita esse ano, né, e de tantas doenças que já pareciam não aterrorizar a população, mas que voltaram com tudo e estão exigindo medidas drásticas no nosso sistema de saúde. E por último, na categoria saúde, mas não menos importante, é um tema que eu aposto muito, desafios do tratamento dos dependentes químicos no Brasil. Segundo a OMS, a dependência química também é considerada um transtorno mental. A gente já tem aí muitas notícias sobre aquele processo de internação compulsória, a famosa higienização, né, da Cracolândia, a questão mesmo da desintoxicação desses dependentes, da problemática da não ressocialização desses dependentes, da falta de oportunidade quando eles são desintoxicados, o que acaba contribuindo para que eles reincidam aí no uso de drogas ou na entrada do crime. Então, acho que é uma questão muito, muito importante e que precisa ser discutida. Sem sair muito da área da saúde, a próxima categoria é a alimentação. Um tema muito parecido caiu no Enseja, né, que para quem não sabe é aquela prova que as pessoas que não terminaram o ensino médio fazem para conseguir o diploma aí do segundo grau. É feita pelo INEP também, apesar de não ser feita pelos meus professores do Enem. A questão da alimentação já caiu no Enseja, mas não acho impossível que ela caia de novo no Enem, porque a gente vem esperando que caia algo sobre obesidade infantil, sobre transtornos alimentares de maneira geral. A questão da alimentação irregular, o fato da gente se alimentar muito mal. E aí, junto ainda na alimentação, mas um assunto um pouco mais recente, a questão dos transgênicos e dos agrotóxicos. Criar uma opinião sobre isso, entender sobre o assunto, com certeza vai te ajudar a argumentar em favor de algum tema que gira em torno da alimentação ou da saúde. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou fazer alguns vídeos curtinhos mais sobre a redação do Enem e vou postar aí antes da prova. Então acompanhem uma vez por semana. Vocês vão ver um vídeo desse tipo aqui no canal. Se vocês têm algum pedido específico de vídeo, por favor, deixem aqui nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo. Ou se você tem alguma aposta aí específica de temas de redação para o Enem ou algum tema que seria interessante que as pessoas estudassem para ajudar na argumentação, deixa nos comentários. Se você conhece alguém que vai usar esse vídeo de maneira útil, então por favor compartilhe esse vídeo, dá um joinha para ajudar e se inscreve no canal. Obrigada por terem assistido e até a próxima.